Vamos abrir a palavra de Deus em Números 13. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Geal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofissi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por Tua palavra, que registra, ó Pai, a história do Teu povo, dos Teus poderosos feitos no meio deles, e quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida nos nossos dias, Pai. A Tua palavra não muda, o ser humano não muda, continua pecador, continua incrédulo, falto de confiança em Ti, e nós nos identificamos muitas vezes com estes pecados, Pai. Por isso pedimos a Tua graça, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que possamos perceber os pecados na nossa vida e nós não erremos como o Teu povo errou no passado, mas para que nós de fato acertemos, Te obedeçamos, confiamos em Ti em todos os desafios da nossa vida, Pai. É o que nós pedimos gratos em nome de Jesus. Amém.
Quando pediram ao reverendo Joe Wright que fizesse a oração na abertura do Senado em Kansas, nos Estados Unidos, acharam que ele faria uma oração normal, mas a oração dele não foi nada normal. Eu vou lê-la. Ele começou assim: Senhor, viemos diante de Ti neste dia para Te pedir perdão e para pedir Tua direção. Sabemos que a Tua palavra disse: maldição àqueles que chamam bem ao que está mal. E é exatamente isso que temos feito. Temos perdido o equilíbrio espiritual e temos mudado nossos valores. Temos explorado o pobre e temos chamado isso de sorte. Temos recompensado a preguiça e chamamos a isso ajuda social. Temos matado nossos filhos, que ainda nem nasceram, e chamamos isso de livre escolha. Temos abatido condenados e dizemos que isso é justiça. Temos sido negligentes ao disciplinar nossos filhos e dizemos que isso é desenvolver a sua autoestima. Temos abusado do poder e dizemos que isso é política. Temos cobiçado os bens do nosso vizinho e chamamos isso de ambição. Temos contaminado as ondas de rádio e televisão com grosseria, pornografia, e a isso chamamos liberdade de expressão. Temos ridicularizado os valores estabelecidos há muito tempo por nossos pais e chamamos estes valores de passado e obsoletos. Ó Deus, terminava a oração, olha no profundo dos nossos corações, purifica-nos e livra-nos dos nossos pecados. Amém. A reação de alguns senadores foi gigantesca a esse tipo de oração. Mas a oração mostrou exatamente o que a nossa sociedade é muito hábil de fazer nos nossos dias, de pegar pecados graves e amenizar, usar palavras mais leves, palavras politicamente corretas. E, meus irmãos, é algo parecido que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler, Números capítulo 13. Eles não vão dar nomes para o pecado deles, mas nós veremos aqui uma incredulidade sendo disfarçada por um comportamento diferente, um comportamento igualmente condenável aos olhos de Deus. Qual é o ponto do texto? Deus havia prometido desde Abraão que aquela terra era deles. Era só eles entrarem e conquistarem a terra. Deus falou para Abraão, Gênesis 12, verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ele estava apontando para a terra prometida. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 13, 15, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Havia uma promessa de que a terra prometida era para o povo de Deus. Eles deveriam entrar, lutar e conquistar a terra. A vitória era garantida. Essa promessa feita a Abraão foi confirmada a Moisés. Êxodo 33, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Mas a promessa, meus irmãos, é que a terra era deles. O Senhor expulsaria os povos que estavam usurpando e a terra seria restaurada ao povo de Deus. Mas eis que o povo chega em Cades Barneia, que era uma cidade limite para entrar na terra prometida, diante da terra prometida, e ao invés deles confiarem no Senhor e subirem e entrarem na terra, eles fazem o quê? Eles expressam incredulidade. E a incredulidade deles vai se materializar em pelo menos 3 aspectos que eu pretendo mostrar no texto. O primeiro deles, o primeiro aspecto que expressou essa incredulidade foi estratégia. Vamos fazer uma estratégia. Vamos enviar espias. Essa estratégia, meus irmãos, ela foi contrária à ordem de Deus, que era, entrem na terra, subam e possuam. Mas pastor, o texto não nos diz, em Números 13, 1, que foi o Senhor que disse a Moisés, envia homens.
Aqui diz, mas vá para Deuteronômio capítulo 1, que é um outro relato do mesmo texto. Deuteronômio capítulo 1, veja a partir do verso 19, para entendermos bem, do 19 ao 25. Deuteronômio 1, do 19 ao 25. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, Moisés falando, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a região montanhosa, espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Parece uma contradição. Números está dizendo que foi Deus quem disse a Moisés, faz espias. Deuteronômio está dizendo, se você reparou, que foram os homens que propuseram isso, no verso 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós. Não é uma contradição, meus irmãos. Os textos são complementares na opinião dos especialistas, dos estudiosos da Bíblia. A ideia é que a iniciativa de mandar espias foi humana. Moisés consultou o Senhor e o Senhor permitiu. Então, mande os espias. Por que essa conclusão? Porque Números é mais descritivo, Deuteronômio é mais explicativo, é mais interpretativo. Não sei se você reparou isso na leitura. Deuteronômio ele vai já dando um relato interpretativo dos fatos, explicando os fatos. Então os textos são complementares. E meus irmãos, é claro, quando você vê no final do texto a incredulidade do povo, que o povo estava incrédulo desde o início. Eles estavam com medo de avançar naquelas terras. A ordem de Deus era, sobe, toma a terra para vocês. Mas eles criaram uma estratégia. Vamos mandar uns homens primeiro para espiar a terra, para ver o que nos espera, o que nos aguarda. Eles deveriam obedecer, mas eles resolveram montar uma estratégia. Moisés então nomeia, dentre os principais de cada tribo, ele nomeia um representante, e aí nós teremos 12 representantes, 12 espias que irão espiar a terra. Foi uma estratégia, meus irmãos, de incredulidade, não foi uma estratégia de obediência. Obediência seria, entrem na terra e Deus vai garantir, Deus vai dar a vitória. Eles usaram uma estratégia que não estava prevista para dar um jeito na ordem de Deus. Isso acontece na nossa vida, meus irmãos, quando Deus nos dá ordens claras e nós ficamos criando jeitinhos, ao invés de obedecer logo. Nós ficamos arrumando, estratégias para tentar demorar um pouco ou ter um outro caminho para a obediência. Nós não obedecemos imediatamente. Isso é nosso. É um emprego que você não deve aceitar, mas você dá voltas justificativas. Talvez Deus me abençoe assim mesmo. É aquele relacionamento que Deus já proibiu e você está tentando dar um jeitinho ainda. Quem sabe ele se converte, quem sabe ela se converte. É o pecado que Deus já ordenou que você abandonasse de uma vez por todas. E você está lá racionalizando, jogando a culpa, eu faço isso porque aconteceu isso, arrumando culpados para o seu próprio pecado. O nosso coração enganoso, ele é hábil em dar jeitinhos, quando nós devemos obedecer imediatamente. Foi isso que o povo fez aqui. É a estratégia da incredulidade. É um pecado de muitas igrejas, aliás, meus irmãos, quando denominações, ao invés de partir para a evangelização, partir para a rua, partir para o discipulado, fica criando congresso, curso e mais curso, método e mais método, é estratégia de incredulidade.
Está cheio de crente que já foi em um monte de congressos de evangelização, que conhece métodos e métodos de evangelização e nunca evangelizou, nunca parou um familiar para falar de Cristo, nunca discipulou uma pessoa, nunca saiu na rua com um folheto. Aliás, eu conheço até preletores de congressos de evangelização que nunca saíram na rua para entregar um folheto. Por quê? Porque a ordem é clara e nós ficamos criando jeitinhos e estratégias e métodos, quando o que nós deveríamos fazer era obedecer, partir para a ação. Mas pastor, estratégia não é fruto de uma mente racional que Deus nos deu? Deus nos dá uma mente, já não é para fazer planejamento estratégica? Sem dúvida nenhuma. E há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos de planejamento, de estratégia, mas não quando Deus já deu uma ordem clara que você deve obedecer. Se Deus falou para obedecer, obedeça. Não tem que ficar melhorando o plano de Deus. Não tem que ficar criando estratégia. Se é para obedecer, obedeça e pronto. Perceba que a sua tendência de planejar e de fazer estratégia pode estar escondendo uma falta de confiança em Deus. Obedeça. Obedeça de uma vez. Se Deus já te mandou sair do pecado, não faça estratégia. Saia do pecado imediatamente. É simples. É um disfarce para a incredulidade, para a falta de confiança em Deus. E eles usaram esse disfarce aqui, é o primeiro. O segundo, que nós vemos a partir do verso 17, lá de Números 13, é aliado à estratégia, mas o recolhimento de informações. Vamos nos cercar de todas as informações que nós conseguirmos sobre essa terra. Meus irmãos, Deus mandou entrar e possuir a terra, e era isso que Caleb queria. Mas não, vamos nos cercar de todas as informações. Versículo 17. Moisés ordena que eles recolham as informações. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas. No verso 18, eles deviam recolher informações sobre o povo que habitava lá. Se o povo era forte ou fraco, se muito ou se pouco. No verso 19, informações sobre a terra, se a terra era boa ou má, se as cidades eram arraiais ou fortalezas, isso é, se as cidades eram abertas ou muradas como fortalezas. No verso 20, se a terra era fértil ou estéril, se havia matas ou não havia matas. E segue o texto nesse recolhimento de informações. Ora, Deus mandou a gente entrar, mas primeiro a gente vai ter que recolher o máximo de informações, não é assim não, vamos entrando. Percebe a incredulidade? Percebe a falta de fé desse povo? Esse tipo de recolhimento de informações, de todos os dados que Deus não passou, é uma estratégia de incredulidade, meus irmãos, é falta de fé. No verso 23, eles trazem um cacho de uvas, eles entram e eles conseguem um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregar esse cacho. Eles colocaram esse cacho numa vara e aí 2 homens para carregar esse cacho. Tamanho, porque a promessa era de uma terra que manava leite e mel, que dava figos, que dava frutas. Essa era a terra que Deus havia prometido. Qual era a dúvida? Para que tanta informação? Para que tanta estratégia? Falta de fé, meus irmãos. Disfarce para incredulidade. Deus havia dito: subam e tomem. Mas eles pararam. Não, vamos recolher as informações. Meus irmãos, confiança nas informações pode esconder a desconfiança de Deus. Muitas vezes. Informação é coisa boa, mas ela pode mascarar a tua falta de confiança em Deus. Cuidado, cuidado. Um exemplo, Davi mandou fazer o censo, lá em 1 Crônicas 21. Qual é o problema de Davi ter feito o censo? Deus viu muito problema. Deus ficou irado com essa atitude de Davi. E Deus disse para Davi: eu vou te punir, escolhe o castigo. Pode escolher. E Davi, dentre os castigos, escolheu o castigo que era ficar na mão de Deus, porque Deus é justo, é Deus que se ira, mas é Deus misericordioso. Mas por que Deus ficou tão irado? Qual é o pecado de Davi fazer um censo? O pecado é que Davi queria informação, Davi não queria confiar em Deus. Davi queria saber exatamente o número de homens que ele tinha para a batalha, para confiar no número dos homens. Mas Deus nunca precisou disso, Deus nunca ordenou fazer um censo. Porque para Deus, com poucos homens ou com muitos homens,
Se o povo estivesse com Deus, a vitória era garantida. Ora, o povo de Deus, com 300, não derrotou um exército de 32 mil? Com 300? Deus não levantou Sansão para com uma junta, para com um queixo de animal, um pedaço de osso de animal, derrotar 1000 homens? Que história é essa de ficar fazendo cálculos para ver se vai ganhar a batalha? Isso é incredulidade, isso é falta de confiança. Se você confia em Deus, Deus faz com que até instrumentos que não são instrumentos de guerra vençam a batalha. Cântaros, no episódio de Gideão, objetos sendo quebrados, 3 pedrinhas de Davi diante de um gigante totalmente armado. Quando o povo, meus irmãos, confiava no seu braço, perdia as batalhas. Quando o povo confiava em Deus, ganhava as batalhas. Fosse o número que fosse, o minúsculo número dos exércitos de Israel, quando estavam santificados, eles venciam as batalhas. Aliás, a voz de comando para os exércitos de Israel não era: vamos treinar, vamos fazer tiro ao alvo, vamos fazer flexão e abdominal. O treinamento do povo de Deus era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Era esse o treinamento. Exército, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É o mesmo treinamento dos crentes hoje, meus irmãos. Então, confiar em números, como fez Davi, e foi duramente castigado por Deus, é esconder falta de confiança. E aqui foi a mesma coisa. Vamos nos cercar de todas as informações possíveis. Qual é o tipo da terra, quem são os habitantes, se as cidades são abertas, se são fechadas, se a terra é fértil, que alimento dá. Vamos nos municiar de todas as informações. Incredulidade. Era para eles subirem, tomarem a terra que Deus havia dado, e eles não fizeram isso. Então, meus irmãos, quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos chama para um trabalho, antes de ficar fazendo continhas e quanto tempo eu vou gastar na obra do Senhor, aceite logo. Aceite. Se é Deus que está te chamando, aceite. Se Deus te dá uma ordem, você obedece. Você não fica fazendo contas e pensando se Deus vai te abençoar ou não vai abençoar. Esse tipo de recolhimento de informações é um disfarce, muitas vezes, para a falta de confiança em Deus. Em terceiro e último lugar, um outro disfarce para a incredulidade: medidas de cautela. Medidas de cautela. Então, o primeiro foi estratégia, o segundo foi o recolhimento de informações e, por fim, medidas de cautela. O povo, os espias, os 12 espias, passaram 40 dias espiando a terra. Era uma terra muito grande, eram cidades e cidades ali dentro. E eles, depois de 40 dias, espiando secretamente, se escondendo, recolhendo frutos, sem serem vistos, eles voltaram. No versículo 27, eles começam a relatar. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. A promessa era essa. Isso foi dito a Moisés: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. Mostraram o grande cacho de uva, possivelmente mostraram as romãs e os figos. Mas agora a incredulidade vai vir disfarçada de cautela, que na verdade é temor de homens. Eles ficaram atemorizados com os homens que eles viram ali. Verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak estão descritos no verso 22. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Eram gigantes, eram parentes de Golias. Havia gigantismo na Bíblia. Não era um fenômeno sobrenatural, não foram anjos que tiveram relações com mulheres, nada disso. Gigantismo sempre existiu na história da humanidade. E estes homens eram gigantes, homens de 3 metros de altura. E imagine, Golias já colocou medo em muita gente, e aqui você tinha 3 gigantes nessa terra, eram os filhos de Anak.
Continuando no verso 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Observe esta última frase. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Duas perspectivas, né? Aos olhos deles, aos nossos olhos, nós nos sentimos como gafanhotos. Aos olhos deles, nós parecíamos como gafanhotos. Só faltou a perspectiva de Deus. Só. Se eles não estivessem incrédulos, como Caleb não estava, Caleb teria dito, aos olhos de Deus, nós somos gigantes. Aos olhos de Deus, essa terra é nossa, subamos e possuamos essa terra. Mas no medo, eles eliminaram a perspectiva de Deus. Eles colocaram apenas a perspectiva deles, medrosos, e a perspectiva do inimigo. Nós somos como gafanhotos. Irmãos, temor de homens, que às vezes é disfarçado de cautela e prudência, é um belo disfarce para a falta de confiança em Deus, para a falta de fé nas promessas. Deus havia prometido que aquela terra era deles. Eles não tinham que ficar com medo daquelas nações. Este povo era testemunha das 10 pragas. Este povo viu o que Deus fez no Egito. O Egito era a maior potência da época, e Deus desbaratou e destruiu todos os pretensos deuses do Egito, até Faraó, ele humilhou, matando o seu filho. O exército do Egito, que na passagem do Mar Vermelho vinha atrás do povo de Deus, foi destruído. Por que esse povo estava com medo? Esse povo era testemunha do grande poder do seu Deus. Mais tarde, na história de Israel, um exército inteiro, inclusive o seu rei, vai ficar com medo de um gigante chamado Golias. Mas eis que um jovem chamado Davi olha não da perspectiva de jovem e nem da perspectiva de Golias. Ele olha da perspectiva de Deus. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E mais tarde, diante do próprio Golias, olhando no olho, tu vens contra mim com espada e com lança e com seu escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, meus irmãos, não se sentiu como um gafanhoto. Davi olhou para Golias e percebeu, ele é um gafanhoto diante do meu Deus. Os homens aqui estavam com a perspectiva humana, medrosos, temendo homens, incrédulos, não confiando na promessa do Senhor. Eles olharam dessa perspectiva. O profeta Isaías diz assim, Isaías 40, referindo-se a Deus, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Os gafanhotos, na verdade, seres pequenos, são os homens. Mas o povo de Deus aqui está com tanto medo, esses 10 espias, que estão achando que eles são os gafanhotos. Como diz aquela frase, meus irmãos, não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao problema o tamanho do seu Deus. Diga ao problema o tamanho do seu Deus. Não se encolha como um gafanhoto. Lembre-se de que Deus é aquele que se assenta sobre a redondeza da terra, é um Deus grande, que os nossos problemas aos seus olhos são minúsculos, que os nossos problemas estão sob o seu total controle para lapidar a nossa vida, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós confiemos mais nele.
Se estes homens tivessem olhado da perspectiva de Deus, veriam que os gigantes, os inimigos é que eram os gafanhotos. Então, a cautela muitas vezes é um disfarce para a falta de confiança em Deus, para a falta de crer nas promessas de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos enfrentar e devemos obedecer. Devemos agir como Calebe, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe aqui estava olhando da perspectiva de Deus. Calebe não estava se importando com gigantes, com muito povo, com nada disso. Ele estava confiando na promessa de Deus. Josué, capítulo 14, a mesma coisa. Veja do verso 6 no capítulo 14. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. O resultado disso tudo, desta incredulidade, foi que aqueles 40 dias que eles demoraram para chegar até Cades Barneia, viraram 40 anos. É a partir daqui que o povo vai ficar 40 anos dando voltas no deserto, por causa de incredulidade. E Deus vai dizer: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, apenas os seus filhos, porque os filhos não tiveram culpa, as crianças. Então apenas as crianças entrariam na terra prometida, Josué e Calebe, porque foram os que confiaram na promessa do Senhor. O povo foi duramente punido por causa de incredulidade, porque não confiou nas promessas de Deus. Meus irmãos, esse texto, ele tem uma referência com Cristo, ele aponta para Cristo, na figura de Josué. Veja o verso 8 do versículo 13. Aqui na designação dos principais, nós temos no verso 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E verso 16, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O nome Oséias e Josué no hebraico é muito parecido. É como Oséias e Josué. É muito parecido. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é salvação. Vocês notaram que de todos os espias, só um teve o nome mudado? Oséias, que significava salvação, foi mudado para o Senhor é a salvação. E Josué, então, com essa mudança de nome, com esse destaque que é feito no texto, já está sendo, o narrador Moisés, já está fazendo uma indicação de que é Josué que será a salvação desse povo. Porque Moisés lá na frente será impedido de entrar na terra de Deus, também por incredulidade, porque Deus falou, fala a rocha, ele bateu na rocha, e aí ele não vai entrar na terra prometida, mas o seu sucessor será Josué. Então aqui já há um anúncio do escritor Moisés de quem será o seu sucessor. Josué é aquele que tem o nome que aponta que o Senhor é a salvação, Deus é a salvação. E Josué, meus irmãos, aponta para Cristo, porque Jesus é uma variação do nome Josué, em grego. É o mesmo nome, é uma adaptação para o grego. Então, este Josué, que será a salvação deste povo, está apontando, na verdade, para o perfeito Salvador, para o perfeito Josué. Aquele que obedecerá a Deus plenamente, a sua obediência será perfeita, sem incredulidade, sem estratégias, ele obedecerá.
e aquele que salvará o seu povo, que trará a salvação eterna para o seu povo. O texto aponta para Cristo. Cristo é a nossa salvação, prefigurado, tipificado num homem imperfeito chamado Josué, mas que foi, naquele momento, a salvação do seu povo. Concluindo, meus irmãos, a nossa sociedade relativiza pecado, dá nomes mais amenos aos pecados, né? Tenta tornar o pecado um pouco menos desagradável. Chama assassinato de crianças de livre escolha, chama falta de disciplina nos filhos de desenvolver a autoestima, chama abuso de poder de política, chama imoralidade, inclusive com exposições imorais aí no sul do Brasil, de liberdade de expressão, não é? O coração pecaminoso, este mundo em trevas é muito hábil para ficar trocando nomes. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Que nós vigiemos o nosso coração para obedecer ao Senhor. Quando Deus disser, saia desse pecado, não fique criando estratégia. Quando Deus te der uma missão clara, um chamado, não fique colhendo informações para ver se Deus acertou ou errou. Quando Deus te chamar para a obediência, tenha coragem, não tenha temor de homens, não fique pensando no que os seus vizinhos, seus colegas vão pensar de você. Isso é temer a homens. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. A reputação que interessa é a reputação que nós temos diante de Deus, não o medo que nós temos do que as pessoas pensarão de nós. Não tema homens, tema a Deus. Pense no que Deus pensa sobre você, não no que as pessoas estão pensando sobre você. Seja fiel a Deus, tema a Ele, e você vai ter uma vida muito mais abençoada, segura, naquilo que agrada a Deus ou desagrada a Deus. Isso é o que nos interessa. Que Deus assim então nos abençoe. Amém.